Quero convidar agora a você abrir a sua Bíblia no livro de Josué, capítulo 24. Nós estamos aqui utilizando o mês de fevereiro para alinharmos algumas coisas. Então, esse mês nós vamos comunicando algumas questões importantes, né? Inclusive, aproveito aqui já para convocar, domingo que vem de manhã a gente tem a primeira assembleia do ano, então é só para leitura e aprovação de ata, relatório financeiro e membresia. Nós vamos assim iniciando a nossa vida, né, normal aqui, vamos colocando as coisas e começando a nossa rotina. Então, nós vimos algumas coisas a respeito de conselhos para um bom ano. Domingo passado, eu preguei aqui sobre princípios. E nós vamos continuar vendo alguns princípios que não podem faltar na nossa vida, para que, de fato, o nosso ano seja um ano vitorioso. E preste bem atenção, um ano vitorioso não significa um ano sem luta, pelo contrário, só tem vitória se tiver uma luta. Então, lutas, tempestades, vendavais, eles nos acompanham. Mas é importante entendermos princípios da parte do Senhor, para que possamos estar firmes e nos mantermos de pé. Essa semana, e os PGMs voltaram, então fica aí o convite a você que não sabe, você que ainda não entrou em um PGM. Nas quartas-feiras nós temos PGMs aqui funcionando na igreja. Então, nós temos PGM de casal, nós temos PGM dos jovens, nós temos o PGM dos homens, para que você se encontre. Nós temos outros nas casas, mas pelo menos para que você saiba, às vezes fica o pessoal, não, eu não sei onde é, e tal, e aqui é um lugar que todo mundo conhece. Então, fica aí o convite para você conhecer. E na terça-feira de tarde, nós temos o PGM das mulheres aqui. A partir das 17? É 17, irmã Conceição? 17, né? Então fica aí, né, para que seja a tua porta de entrada nos PGMs. É algo muito importante para nós. E nós começamos a ver, inclusive, um texto muito conhecido, que é o texto onde Jesus fala sobre a construção, quem fica de pé. E até no PGM nós falamos muito sobre isso. Comentamos que a promessa que o Senhor dá não é a ausência de chuva, de vento, de tempestade, de inundação. Não. A promessa que nós temos no texto é que aqueles que escutam a palavra do Senhor e cumprem, e obedecem, seguem, esses permanecem de pé quando vem a tempestade. Porque tempestade, ela vem. E nós precisamos estar firmados no Senhor, entender os princípios, para que a nossa vida cristã seja uma vida autêntica. E Josué, capítulo 24, versículos 14 e 15, trazem uma frase muito bonita, que nós gostamos muito de usar, que fala sobre família. Então, Josué 24, 14, diz o seguinte: portanto, temam o Senhor e sirvam-no de todo o coração. Lancem fora os ídolos que seus antepassados serviam quando viviam além do Eufrates e no Egito. Sirvam somente ao Senhor. Mas se vocês se recusarem a servir o Senhor, escolham hoje a quem servirão. Escolherão servir os deuses aos quais seus antepassados serviam, além do Eufrates, ou os deuses dos amorreus em cuja terra vocês habitam? Quanto a mim, eu e a minha família serviremos ao Senhor. Esse é um texto muito bonito, é um texto que está marcando o final da caminhada de Josué. Josué é um livro extremamente importante, ele é um livro de transição na Bíblia, porque nós temos algumas mudanças muito importantes acontecendo. No início do livro de Josué, nós temos algumas declarações muito importantes. Nós temos Josué com a missão muito complicada de substituir o maior homem que já havia andado na terra, que era Moisés. A responsabilidade de Josué era uma responsabilidade muito grande. Um povo que havia andado 40 anos
no deserto, um povo que estava se transformando de uma grande família, de um amontoado de pessoas, para uma nação. E Moisés, então, entrega ali o comando, e o livro de Josué, ele abre com declarações importantes, pesadas, e encerra da mesma maneira. No início do livro de Josué, nós temos Deus falando para Josué: fui eu que te chamei, ser forte e corajoso. Outro texto que a gente gosta muito de usar é Deus ali buscando, animando e dizendo para Josué: tem muita coisa para fazer, mas eu estou contigo, ser forte e corajoso. No encerramento do livro, nós temos um outro momento impactante. O povo atravessou o deserto, entraram na tão sonhada e esperada terra prometida, lutaram, enfrentaram grandes batalhas, conquistaram muita coisa, e Josué havia chegado no final da sua linha. E diferentemente do que aconteceu quando Moisés encerra o seu tempo, Deus não coloca, não indica um líder específico. Josué é um ótimo líder, mas não tem ali uma pessoa. A gente não sabe ao certo, não temos ali nenhum texto explicando por que Josué não passou ali o bastão diretamente para alguém, mas ele faz algo importante. Ele convoca o povo e propõe um grande desafio. No livro de Josué, nós entendemos, inclusive, a importância do papel da liderança. Nós vivemos um tempo em que muita gente entende e coloca ali a necessidade ou a falta de necessidade de estar literalmente envolto ou embaixo de algum tipo de liderança. Hoje a gente vive um tempo das coisas muito fluídas, líquidas, cada um quer fazer o que dá na cabeça, cada um quer fazer o que acha melhor, e as pessoas entenderam que na relação com Deus não precisam de pessoas que ensinem nada. Na verdade, tem um tempo do povo, tem um tempo da história que é marcado exatamente por esse pensamento. É o livro de Juízes. O livro de Juízes, nós temos uma frase que marca muito bem o que vai acontecendo ali, que é exatamente isso. E naqueles dias, cada um fazia o que lhe parecia melhor, cada um fazia o que entendia. É um período em que o povo, de modo geral, vive mais ou menos como cada um quer. E isso é uma tragédia. O povo vive ali alternando ciclos. É aquilo que a gente chama, quando está estudando ali, né, na questão de discipulado, da história mesmo, aprendendo mais da palavra, a gente descobre que o povo, no tempo dos juízes, ele vive ali uma grande situação. É mais ou menos assim: o povo está bem, Deus está abençoando, o povo está bem. Quando o povo está bem, o povo começa a se afastar, começa a fazer o que quer, esquece a lei, aí o povo fica distante de Deus. Quando o povo fica distante de Deus, Deus levanta ali uma disciplina que normalmente eram povos inimigos. Aqueles povos se levantavam e ali eles entravam em guerra e machucavam o povo sofria. Quando o povo sofria, o povo clamava a Deus. Quando o povo clamava a Deus, Deus levantava um juiz, um líder, que ouvia a voz do Senhor, direcionava o povo vencia o inimigo e o povo ficava bem. E quando o povo ficava bem, o que o povo fazia? Se afastava de Deus. Os momentos mais desafiadores da nossa vida, normalmente, preste atenção que talvez você se zangue comigo. Os momentos mais desafiadores da nossa vida com Deus não são os momentos de tempestade. Você que está passando por uma, como diz a música, eu vou passando pela prova e dando glória a Deus. Normalmente, quando você está no meio de uma tempestade, você sabe o que você tem que fazer. Você sabe que você precisa de Deus. E você busca. O problema é quando a gente está bem. O problema é quando as coisas estão tranquilas. Diz que o grande perigo no mar é quando o mar parece ali tranquilo na praia, que fica tudo ali, de repente a água começa a puxar e a pessoa não percebe. Estava vendo uns vídeos do pessoal falando dos perigos da tal da corrente de retorno. A pessoa entra, o mar é muito traiçoeiro.
A pessoa entra e não percebe. E o mar começa a puxar. E quando a pessoa percebe, ela está longe da praia, e aí o negócio é sério. Então, quando temos momentos assim de tranquilidade, né? De que a gente entende que está tudo bem, esses momentos são perigosos. Não é que você tem que viver na luta, não, por favor. Queremos tempos de estabilidade, mas precisamos saber o que fazer nesses tempos. Então, Josué chega na frente do povo, entendendo que está acabando, e ele propõe um grande desafio. Ele propõe que o povo se lembre de algo. Ele coloca aqui a questão de que o povo precisava fazer uma escolha. E, na verdade, nós somos desafiados a isso constantemente. Quando ele coloca aqui, escolhei bem, né, ele diz: lancem fora os ídolos que seus antepassados serviam, quando viviam além do Eufrates e no Egito. Sirvam somente ao Senhor. Mas se vocês se recusarem a servir ao Senhor, escolham hoje a quem servirão. Escolherão servir aos deuses aos quais seus antepassados serviam além do Eufrates? Ou os deuses dos amorreus, em cuja terra vocês habitam? É possível servir meio termo, meio período ou metade da semana. Escolham a quem vocês querem servir, porque existe um pacote de obrigações. Existem coisas que eu não comando. Não é possível servir a Deus da maneira como eu entendo que tem que servir a Deus. Eu preciso servir a Deus da maneira como Ele quer. E essa é a grande questão. Porque o Senhor estabelece princípios. Na semana passada, eu comentei a respeito de um princípio que Ele não abre mão, que é Deus em primeiro lugar. Você que não esteve aqui, faça o convite. Está lá na nossa página do YouTube, no canal. Está lá a pregação. Assista. Existem coisas que às vezes a gente não gosta de ouvir. Existem, e ainda mais no tempo em que a gente vive, né, que a gente quer e tem a oportunidade, e aí nós temos a oferta de ouvir, né, e a gente pode, de fato, ouvir só o que a gente quer. Mas a palavra de Deus, ela é voltada não só para o que a gente quer, mas para o que nós precisamos. E são ajustes. Então, nós temos um princípio muito bem colocado, inclusive aqui, que Deus exige que uma escolha seja feita. Ou eu de fato entendo e digo, eu sirvo a Deus, mesmo que a minha família não sirva. Mesmo que o meu marido não sirva, mesmo que a minha esposa não sirva, eu sirvo. Para que Josué tivesse autoridade de dizer, eu e minha família, essa escolha já havia acontecido na vida dele. E ele deixa bem claro, vocês têm que tomar uma decisão, porque ou vocês estão servindo a Deus, ou os deuses dos antepassados. Ele fala sobre isso, porque nós sabemos que a família de Abraão era uma família idólatra. Abraão é aquele que Deus chama para começar um novo povo. A esposa dele, inclusive, levou alguns símbolos. Isso vai se repetir depois. Ou vocês escolhem servir ao Senhor de fato, ou vocês vão viver como os outros povos. Ele não fala do Egito aqui, é interessante, ele fala dos amorreus. Ele fala da religião daquele povo, daquele lugar. Porque o povo já sofria, mesmo vencendo e conquistando a terra, o povo já sofria com a influência dos povos estrangeiros. E aí, quando nós pensamos nessas questões, nós precisamos entender qual é a cultura do reino. Qual é a cultura, literalmente, do céu, quais são os princípios. Porque na semana passada nós vimos sobre Deus querer e falar que Ele precisa ser em primeiro lugar. E um outro princípio que nós observamos quando decidimos servir a Deus é de que maneira nós fazemos isso. Aonde as coisas demonstram, e muita gente ficou chocada, e eu percebi isso inclusive pela quantidade de comentário que eu recebi nos 2 cortes que eu coloquei à disposição.
Quando nós paramos para pensar o que fazemos com o nosso tempo e o que fazemos com o nosso dinheiro. Essas duas áreas dão um extrato perfeito do que realmente é Deus nas nossas vidas. E às vezes a gente se revolta quando escuta essas coisas. Mas a realidade é que nós investimos, gastamos com o que nós gostamos. E aí a gente volta para o que o Josué falou. Vocês querem ou não querem servir ao Senhor? Porque não é possível servir de qualquer maneira. A gente vai descobrir um princípio muito importante da relação com Deus no Novo Testamento. Josué desafia o povo, escolhei, pois, a quem servir. Jesus vai falar sobre isso também. Queria convidar você a abrir a Bíblia agora em Lucas capítulo 16. Lucas capítulo 16. A partir do versículo 9, nós vamos observar aqui o seguinte. Lucas 16, a partir do versículo 9, diz: esta é a lição. Usem a riqueza deste mundo para fazer amigos. Assim, quando suas posses se extinguirem, eles os receberão num lar eterno. Se forem fiéis nas pequenas coisas, também serão nas grandes. Mas se forem desonestos nas pequenas coisas, também serão nas maiores. E se vocês não são confiáveis ao lidar com a riqueza injusta deste mundo, quem lhes confiará a verdadeira riqueza? E se não são fiéis com os bens dos outros, por que alguém lhes ajudaria o que é de vocês? Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, será dedicado a um e desprezará a outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Algumas versões trazem o nome Mamon. Não é Ramon. Mamon. Alguém tem a versão escrita Mamon? Levante sua mão. Tá aí, tomou um susto, né? Achou que tinha lido errado? É um nome feio. Ramon é bonito, Mamon é feio. Ok, eu reconheço esse negócio. É interessante, talvez você esteja se perguntando, vai falar de dinheiro. Não, a questão aqui não é falar do dinheiro. A questão aqui é que Jesus está extremamente sintonizado com o que Josué falou para o povo. Josué se reúne com um povo que ainda não era rico. Josué se reúne com um povo que era guerreiro, que estavam conquistando as coisas. E Josué diz para que aquele povo tenha uma vida bem-sucedida, eles precisavam escolher a quem servir. E eles tinham uma escolha entre Deus, o Deus da aliança com Abraão, ou o Deus dos antepassados, os deuses da região. Mas era uma escolha. Porque os deuses se manifestam, entre aspas, de diferentes maneiras. Não é que existam outros deuses, na verdade, a gente precisa lembrar que existem apenas dois senhores: Deus e o adversário. O adversário não tem poder como Deus, mas ele pode escravizar o ser humano. O pecado aprisiona. Quando Jesus fala, muitos anos, séculos, milênios depois, Jesus está falando a mesma coisa para o povo. Só que Jesus aqui está sendo mais específico. Jesus aqui está falando daquilo que tem um poder absurdo de controlar o coração meu e seu. E quando Jesus dá nome no original, ele realmente coloca o nome da divindade que era responsável pela questão financeira. Era aquele para quem os babilônicos faziam seus serviços, sua devoção, para alcançar benefícios materiais, dinheiro, posse, ouro, riqueza. Jesus está falando aqui e deixando bem claro que isso tem o poder de nos escravizar. E hoje, para que você tenha de fato um relacionamento sadio com Deus, você precisa refletir a respeito do que as coisas literalmente materiais estão fazendo no seu coração.
E essa é uma área que a gente detesta pensar, mas Jesus complementa, porque Josué diz: escolheis a quem servis, tomem uma escolha. Jesus complementa, ele diz: ninguém pode servir a dois senhores. Você já tinha reparado que essa frase que a gente conhece tão bem está num contexto financeiro? E ele complementa, ele diz: vocês não podem, porque ou vocês vão fazer um satisfeito e o outro zangado, ou vocês vão fazer o contrário, vão animar um e desanimar o outro. Não dá. Não tem dois senhores para servir. Você não consegue fazer um meio termo, nem costurar as coisas. Ou você entende a sua necessidade de agradar e fazer a vontade de Deus, ou você se compromete com o que você quer. Essa é a grande questão. A questão aqui não é uma pregação ou uma fala a respeito de que você precisa se desprender e dar mais. Eu não estou aqui nesse papel. Mas eu preciso que você entenda que o que você faz hoje, como você organiza hoje a sua vida, fala do seu relacionamento com Deus. Ou você literalmente foca em agradar e viver para o Senhor, ou você foca em viver os seus planos, suas vontades, os seus sonhos. Não dá para fazer os dois. Você consegue entender isso? Eu não sei se isso é algo que você gostaria de ouvir hoje. Mas isso é algo que você precisa entender para que a sua relação com Deus seja uma relação verdadeira. Porque não é possível ficar fazendo, juntando, sem entender o que Deus planeja com isso. Então o que Jesus fala, o que Josué fala, continuam reverberando hoje. Nós precisamos tomar uma decisão. A nossa vida gira em torno disso. Uma relação com Deus, ela precisa ser uma relação de crescimento. Eu não posso me dar ao luxo, em uma época tão difícil, de manter a minha vida espiritual gelada, travada, estagnada. E sabe o que é pior? Às vezes nós culpamos os outros. Nós nos colocamos no papel daqueles que devem ser motivados a todo custo por terceiros. Aí eu digo: não quero ir lá não, lá é chato. Lá eles não fazem isso, não fazem aquilo. Os outros lugares fazem. E aí a gente fica terceirizando a busca que precisa ser nossa. Se você é do time que entende que as coisas precisam ser mais, e eu não sei o quê, porque cada um tem aí uma ideia, você precisa prestar atenção nisso. Porque senão você vai passar e depender a vida inteira do que outras pessoas vão fazer para te animar ou não, quando a sua relação com Deus precisa ser ativada e animada pela sua própria vontade de servir ao Senhor. Você consegue entender isso? Jesus é muito assertivo, Jesus é muito direto, não tem rodeio. Uma das coisas que mais nos afastam de uma relação real com o Senhor é o nosso coração voltado para o dinheiro. E um problema é que às vezes acha que só tem o coração voltado para o dinheiro quem tem dinheiro. Então, se eu não tenho e se eu vivo apertado, eu acho que esse não é um problema na minha vida. Já falei umas vezes, eu assisti uma aula uma vez que eu não esqueci nunca o professor. O professor, qualquer exemplo que ele dava era sobre dinheiro. Tudo que ele ia falar era sobre dinheiro. Aí no meio da aula ele virou e falou assim: eu falo muito em dinheiro, né? Aí a classe fez sim, aí ele: viva sem, para ver sobre o que é que você vai falar. Sobre dinheiro. E ele comentava muito sobre isso. Não pense que quem tem problema com dinheiro é quem tem dinheiro. Nós podemos ser escravizados pelo pouco que temos. Semana passada, eu fiz uma pergunta e alguns me questionaram depois, particularmente. Falaram: pastor, o senhor não pegou meio pesado? Na semana passada eu falei: por que é que Deus tem que dar mais dinheiro para você?
Para quê? Porque, na verdade, eu não conheço nenhuma pessoa que responde, quando perguntado se ganha bem, positivamente. Todo mundo, quando perguntado sobre o salário, diz que deveria ganhar mais. Não importa a profissão. Você duvida? Dá uma olhada quando vê jogador de futebol. Camarada não tem onde gastar mais, não tem como. Os tataranetos dele já estão ricos. E ele, quando vai fazer um contrato, quer ganhando mais do que o contrato anterior. Todo mundo entende que precisa ganhar mais dinheiro. A grande questão é, para que você precisa ganhar mais dinheiro? Jesus está falando sobre isso. Jesus está deixando bem claro que o nosso coração pode nos colocar em ciladas. Porque Jesus usa expressões muito espinhosas. Porque Jesus diz aqui, se forem fiéis nas pequenas coisas, também o serão nas grandes. Mas se forem desonestos nas pequenas coisas, também o serão nas maiores? Se vocês não são confiáveis ao lidar com a riqueza injusta desse mundo, quem lhes confiará a verdadeira riqueza? Se a gente não consegue administrar corretamente o que a gente tem, por que mais dinheiro ia resolver o problema? Não ia. Ia gerar mais problema. Isso é algo que a gente não entende, não é agradável ouvir. O brasileiro tem uma prática que mostra que a gente não sabe lidar. Porque quando a gente está muito endividado, o que é que a gente faz? Estou dizendo genericamente, tá bom? A gente faz empréstimo. A gente pega dinheiro para pagar juros absurdos e pagar uma conta que já é absurda. Já parou para pensar nisso? Quando a gente tem um grande problema na área financeira, a gente não fica pedindo ao Senhor, Senhor, me dá sabedoria para com o que eu tenho resolver isso. A gente fica querendo que Deus mande dinheiro. E o dinheiro vem e a gente não sabe administrar e a gente aumenta o buraco. Porque quando a gente tem dinheiro, a primeira coisa que a gente faz quando tem dinheiro não é pagar o que deve. É querer comprar outras coisas. Não sou eu que estou afirmando porque eu tenho esse pensamento. São as pesquisas. Tem gente que faz empréstimo para pagar dívida e não paga a dívida e aumenta a dívida. Porque na hora que o dinheiro está na mão, ao invés de pagar o débito, ele olha lá e vê algo tão bonito. Dá certinho, está aqui. E compra. A cultura do reino não é uma cultura de acumular. Jesus não ensina e nem se preocupa com isso. É o contrário. A relação com o que é importante no reino é diferente. Tem um texto que a gente acha a coisa mais linda. E nem sempre entende. Quando fala que lá no céu as ruas serão do quê? De ouro. Esse texto tem um significado além de uma questão de ostentação. Que tem gente que lê esse texto e acha que, tá vendo? Deus é tão majestoso que vai ali mesmo acabar com tudo. Não tem para ninguém. Até as ruas vão ser de ouro, de tão grandioso que vai ser lá, de tão luxuoso. Às vezes a gente vê matéria aí de megas casas, apartamento, o povo faz umas coisas para ostentar mesmo. Tem gente que no banheiro coloca coisa de ouro, torneira de ouro, bidê de ouro. Eu falei, gente, no banheiro, colocar ouro é para ostentar mesmo. O reino não é um reino de ostentação. Sabe por que coloca sobre ruas de ouro? Porque o dinheiro não tem significado algum lá. A riqueza não é importante. Porque o que importa é a presença do Senhor. Eu vou pisar naquilo que a gente passa a vida inteira para conquistar, porque lá não importa isso. É por isso que Jesus abre essa sessão falando sobre usem a riqueza desse mundo para fazer amigos. Assim, quando suas posses se acabarem e extinguirem, eles os receberão num lar eterno. Não é para fazer o amigo dos tempos bons, né? Use o dinheiro para ter muito parça, como o Neymar faz. Se junta lá com 50 amigos,
Nenhum tem coragem de dizer não para ele. E aí está ele, na idade de ser o maior jogador dos nossos tempos, voltando para o Brasil sem conseguir terminar uma partida. Porque todo mundo fala para ele que ele é o cara. Não é esse tipo de amizade. Na verdade, o texto está falando sobre usarmos o que temos para ganhar pessoas, para termos pessoas, para juntar. Tem outro texto que fala para juntar tesouros no céu. Mas, pastor, o senhor está falando aí que no céu dinheiro não conta. O que é juntar tesouro? Tesouro no céu, sabe o que é? São vidas. São almas. Em outras palavras, Jesus está nos lembrando que a coisa mais importante não é juntar para termos as coisas da moda, mas é usarmos o que Ele nos dá a serviço do reino, a serviço da proclamação do Evangelho. Uma das cenas mais impactantes do filme A Lista de Schindler, se você nunca assistiu, não sei onde é que está, mas está em algum lugar. Porque né, esse filme já vai para mais de 30 anos. Meu Deus do céu. Vale muito a pena assistir esse filme. No final desse filme, Schindler ele se coloca ali diante, quando a guerra termina, e para quem não conhece um pouco da história aí, Schindler ele usou a riqueza que ele tinha para comprar uma maneira de tirar judeus da Alemanha. Ele conseguia tirar judeus e colocar em trens pagando suborno. É mais ou menos isso. E ele consegue, assim, são muitos judeus que ele salva no auge ali da Segunda Guerra. E a cena mais bonita para mim daquele filme, não importa quantas vezes eu assisto esse filme, toda vez que eu chego nessa parte, eu engasgo, que é quando ele olhando ali, a guerra acabou, e ele começa a olhar ali o estrago, e ele olha, puxa vida, por que eu continuei com esse carro? Esse carro eu poderia ter comprado 6 lugares. E ele começa a olhar para o carro, ele olha para o relógio, ele olha para a roupa, e ele começa a chorar desesperado, sabendo que muitas vidas mais poderiam ter sido salvas se ele se desprendesse de determinadas coisas. Eu acho aquilo incrível. Porque ele poderia sentar e dizer, eu salvei muita gente. Ele olha e diz, não, por que eu fiquei com isso? Quando Jesus fala e quando nós temos as questões relativas a dinheiro na nossa vida, não é para trazer apatia, não é para nos fazer sentirmos melhores que os outros, muito menos para ficar desesperados achando que é isso que salva a gente. Aquilo que o Senhor nos dá é para servirmos. Uma das frases mais ditas nesse púlpito é: Deus nos abençoa para abençoarmos. E Jesus está dizendo aqui, se vocês não conseguem ser fiéis no pouco, por que é que vocês vão ter muito? Tem muita gente que pela misericórdia e graça de Deus passam a vida literalmente no aperto. Quero que você entenda bem isso que eu estou falando. Tem gente que não pode ser abençoado, materialmente falando. Porque no dia que for, se afasta do Senhor. E pela misericórdia, Deus mantém ali na rédea. Pastor, não fala isso. Falo. Porque tem gente que quando está vivendo um pouquinho melhor, a primeira coisa que faz é se esquecer de Deus. Tem gente que quando está na necessidade, fica lá no pé. Pastor, vamos fazer a corrente de oração. Pastor, vamos fazer vigília. Pastor, vamos orar de madrugada. Pastor, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Vamos orar, coisa está feia, precisamos. Mas a pessoa recebe uma bênção. Na primeira reunião de oração seguinte, a pessoa já não vem. A coisa melhora mais um pouco. Feriado esquece. Todo feriado tem uma viagem diferente para fazer.
coisa melhorou. A pessoa, é sério. É sério. Então, se o Senhor chega para você e pergunta hoje, como fez com Salomão, o que é que você quer? Você quer riquezas? Você quer seus inimigos? Lembra que ele faz para Salomão ali uma proposta tentadora? E aí Salomão chega e diz, eu quero sabedoria para cuidar desse povo. Se o Senhor chega para você e diz hoje, quanto você quer? O que você vai responder para ele? Pastor, não faz essas perguntas que eu digo. Aí depois você falar o valor, ele vai dizer, para quê? Isso aqui não é para dizer ou pregar que você se conforme, mas para que você reflita sobre o quanto a sua vida hoje, em termos materiais, representa a ação de Deus ou não na sua vida. Quando Jesus coloca o nome de uma divindade na parte financeira, ele não está brincando. Quando nós olhamos hoje, vemos o que acontece, a gente percebe que, de fato, tem algo por trás das questões que aprisionam financeiramente falando. Você já reparou que o discurso do dinheiro e das posses oferece exatamente o que Deus nos dá? A cultura hoje nos lembra que o dinheiro pode te dar identidade. Tem um monte de gente que acha que é o que tem. É isso que a gente ouve por aí. É isso que as propagandas pregam. Você é o que você tem. É por isso que tem um monte de gente quebrado, devendo até o último fio de cabelo, mas que anda com carro importado ou que usa celular da última geração, devendo toda a loja. Porque a pessoa precisa passar uma imagem. Eu já vi um documentário sobre os influencers que vendem cursos sobre riqueza. Tem muita gente que aparenta e vai gravar lá naquela casona. Já reparou que quase todo mundo que faz os vídeos assim tem uma piscinona, aquela coisa toda? É tudo alugado. Não podem passar na frente de nada sobre questão fiscal, porque estão devendo. Mas precisam aparentar que têm, para que as pessoas comprem a imagem. Deus nos dá uma identidade, mas não é uma identidade como dinheiro. A identidade que nós recebemos é de filho. Uma identidade que custou o sacrifício de Jesus. É completamente diferente. O diabo joga com aquilo que o Senhor faz, ele distorce. E o dinheiro promete isso. E as pessoas ficam desesperadas, achando que não são nada, porque não tem nada. O dinheiro nos promete identidade, significância. O que você consegue construir é o que importa. Então as pessoas ficam lá, olha aí o que eu tenho. Meus filhos estudam em tal lugar. Minha garagem, o carro é 0. E as pessoas começam a entender que são alguma coisa pela capacidade de dizerem que tem ou não sucesso. Isso é um problema. Isso aqui é algo espiritual. E se você não acordar, você está servindo a Mamon. Você está preso dentro disso, alimentando uma roda que não acaba nunca. O quanto você pode dizer hoje que o seu coração é livre nisso? O quanto você consegue dizer exatamente, ou quanto você faz as coisas sem estar aprisionado por algo? Josué e Jesus nos desafiam na mesma coisa. Vocês precisam escolher a quem vocês vão servir. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 19 ao 21, diz o seguinte. Então, o que estou tentando dizer?
Que a comida oferecida a ídolos tem alguma importância ou que os ídolos são deuses de verdade? De maneira nenhuma. Estou dizendo que esses sacrifícios são oferecidos a demônios e não a Deus. E não quero que vocês tenham parte com demônios. Vocês não podem beber do cálice do Senhor e também do cálice de demônios. Não podem participar da mesa do Senhor e também da mesa de demônios. É sério. Ou nós estamos servindo a Deus integralmente, ou não estamos. Preste bem atenção nisso hoje. Eu preciso dizer a você, inclusive você, querido visitante, você que nos visita hoje. Se você não estiver entendendo nada do que eu estou falando até agora, eu quero que você entenda isso. Ou você está servindo a Deus, ou você está servindo ao diabo. Aqueles que gostam que eu seja direto, estou sendo bem direto. Ou você está servindo a Deus e tem o destino eterno com Ele, ou você está a caminho do inferno. Consegue entender isso? E uma maneira de entender para onde você está indo reflete nas suas prioridades e no seu bolso. Percebe como isso não tem nada a ver com dar dinheiro na igreja? Isso tem a ver com onde você gosta de investir e no que você acredita. Ninguém pode servir a dois senhores. Não brinque com isso. Não faça o teste. Não fique ali tentando bancar aquele. Tem gente que gosta ali, o famoso migué, né? Vai que ninguém percebe. Vai que Deus deixa passar aqui. Não brinca com isso. Deus não deixa passar nada. Deus não divide sua glória. Deus não abre mão de ser o primeiro. O que é que nós estamos verdadeiramente fazendo com o que ganhamos? Quando pensamos nessa questão de divindade, nós poderíamos pensar que assim como a Bíblia fala dos frutos do Espírito, nós temos algo que o dinheiro gera nas nossas vidas, quando é Ele quem nos governa. Alguns frutos do poder ou do domínio espiritual do dinheiro nas nossas vidas é ganância, egoísmo, cobiça, insatisfação, nada dá bom. O que eu tenho não basta. Isso aí mostra que não é o Senhor quem está conduzindo as nossas vidas. Inveja. O que o outro tem. Gente, são valores pregados o tempo todo nos nossos dias. É só você observar o mundo que você vive. As propagandas são feitas assim. O marketing é feito assim. E a gente não se importa. Os valores do reino são completamente escondidos. E nós achamos tudo normal. 1 Timóteo 6, de 9 a 10, diz o seguinte. Esta é a lição. Desculpa, é o texto anterior, né? Esta é a lição. Usem riquezas deste mundo para fazer amigos, assim quando suas posses se extinguirem, eles os receberão no lar eterno. Se forem fiéis nas pequenas coisas, também serão nas grandes. Você tem sido fiel com pouco? Já parou para pensar nisso? Ele não está pedindo para você ficar analisando. Você é fiel com pouco ou não é? Porque quando Jesus faz algumas parábolas, Jesus coloca a questão, quando ele fala lá daquele que recebeu os talentos, tem um que enterra. O que recebeu pouco, ele enterra para não perder. E sabe o que acontece com esse? Aquilo que ele tem é dado àquele que multiplicou, aquele que cuidou. Às vezes a gente fica enterrando e segurando as coisas para não perder o controle. Isso mostra apenas que o nosso coração está extremamente distante de Deus.
Antes de viajar de férias, eu me reuni com o conselho missionário. E nós conversamos, nós temos algumas coisas a serem feitas, a gente vai mostrar e falar para a igreja. E às vezes algumas pessoas elas comentam, né, e quando a gente fala sobre campanha missionária, sabe por que existe campanha missionária? A campanha missionária existe porque, de modo geral, os cristãos nunca lembram de ofertar para missões. Então precisa se bolar estratégias. E o conselho missionário precisa ficar sentado, debatendo, parecendo um programa de gestão, ou aqueles programas antigos como o Aprendiz, que ficam debatendo as estratégias. Parece às vezes que a gente está numa faculdade de administração, pensando na melhor maneira de fazer as pessoas contribuírem. E aí a gente precisa ficar pensando, não, a gente precisa fazer feira disso, a gente precisa fazer tarde daquilo, a gente precisa fazer aquilo, a gente precisa fazer o outro, porque tem gente que, se não receber nada em troca, não entrega. Ou seja, eu como cristão, para eu dar uma oferta, eu preciso receber uma feijoada. Porque se eu não receber essa feijoada, eu não dou R$15 de oferta. Aí a gente precisa ficar fazendo isso. A Junta de Missões Nacionais fica aí se desdobrando. Semana passada, né, nós vimos ali a questão da Assembleia, matérias mostrando a carreta, isso e aquilo. A Junta precisa ficar sempre colocando um grande projeto na frente para poder cobrir os outros. E aí tem que jogar mesmo. Tem que fazer vídeo bonitinho, tem que ter um fundo, tem que sensibilizar. Porque senão, sabe o que acontece? Os crentes não ofertam. Não entregam. Se a gente faz um jantar aqui, uma feijoada, e cobra R$20 na feijoada, vai ter gente dizendo, tá caro, estamos explorando os crentes. Aí a gente sai daqui e dá R$70 numa pizza. Ninguém reclama. E olha que essa semana a gente ouviu aí que se está caro, não tem que comprar. Já parou para pensar nisso? Que aqui na igreja, se a gente não oferecer um negócio em troca, as pessoas não fazem. Isso mostra como o nosso coração está preso no que não importa. A gente não tem problema em gastar dinheiro com o que não vale a pena. Na verdade, a gente tem vontade de fazer só isso. É incrível. Mas com as coisas que deveriam importar, essas não movem o coração. Vocês precisam escolher a quem servir. E eu não estou fazendo nenhuma pregação aqui dizendo que você é crente se você ofertar. Porque eu não estou prometendo que você vai ganhar 10 vezes mais, não. Eu estou dizendo que você precisa decidir a quem você serve. Porque se você servir a Deus verdadeiramente, eu não tenho dúvida que o seu bolso vai se libertar. Porque Deus faz isso. Mas eu preciso dizer para você que aquilo que você faz simboliza como o seu coração está. Escolhei, pois, a quem servir. Ninguém pode servir a dois senhores. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destrói, onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. São princípios. Você pode decidir viver como você quiser, como você tem vivido até aqui, não tem problema, é com você. Mas se você quer viver segundo os princípios divinos, se você quer ser abençoado pelo Senhor, permanecendo de pé no meio das dificuldades, você precisa tomar uma decisão. Escolhei, pois, a quem servir. Eu e minha casa serviremos ao Senhor.
Quero convidar o ministério a subir e você a fechar os seus olhos. Quero que você reflita um pouco. Semana passada e hoje eu estou mostrando de maneira muito prática como o seu tempo e literalmente o seu bolso mostram a sua relação com Deus. Onde está o seu tesouro, aí está o seu coração. Onde é que está o seu coração? A sua confiança está em quem? No Senhor? Ou na sua conta bancária, naquilo que você conseguiu guardar, no seu fundo emergencial? Ou seu desespero é porque você não guardou, não tem fundo, não tem nada, e você acha que Deus não vai te sustentar? Onde está o seu coração? Portanto, temam ao Senhor, sirvam-no de todo o coração. Lancem fora os ídolos que seus antepassados serviam quando viviam além do Eufrates e no Egito. Sirvam somente ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós estamos em oração. Pai, nesse instante os teus filhos estão orando. E o nosso desejo é que o teu Santo Espírito traga discernimento. Pai, eu não sei como essa palavra caiu em cada coração aqui esta noite. Talvez alguns estejam até desapontados, chateados, frustrados. Pai, é o teu Santo Espírito que traz quebrantamento. Pai, nós clamamos pelo poder do sangue de Jesus, que esta igreja continue marcada por fazer a tua vontade. Pai, nesse instante eu clamo pelo poder do sangue de Jesus, que o teu Santo Espírito esteja quebrando as amarras que nos impedem de servir plenamente. Pai, tudo aquilo que tem aprisionado os teus filhos, tudo aquilo que tem tirado a visão, o ânimo, o amor, o desejo. Pai, que tudo aquilo que esteja tomando conta do nosso coração que não te agrada, Pai, que isso caia por terra pelo poder do sangue de Jesus. Pai, devolve a alegria nos teus filhos de servir. Que a alegria esteja em realmente estar na tua casa. Gera incômodo nos corações daqueles que literalmente não fazem nada. Desperta. Te louvamos porque o Senhor tem mostrado o teu amor aqui neste lugar. Eu te louvo por cada um que aqui está. Como é bom ter crianças, apresentar crianças. Como é bom ver a tua igreja cantando. Pai, usa a tua igreja poderosamente, segundo a tua vontade. Liberta os nossos corações, as nossas mentes. Pai, que os nossos bolsos, que a nossa carteira simbolize a nossa vida contigo. Que não seja um símbolo de aprisionamento. Fala o coração da tua igreja. Assim nós oramos. No nome precioso de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus.